Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neumuel Stina com uma mensagem da Palavra de Deus. Você tem dúvidas quanto ao caminho que deve seguir? Não sabe se ficar ao lado de Cristo realmente vale a pena? Você acha que ao seguir a Cristo perderá a liberdade para fazer as coisas que está acostumado a fazer? A palestra de hoje, que tem como título Segue-me, nos ensinará como seguir a Jesus. O nosso texto está em Mateus capítulo 9, verso 9, onde lemos: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou e o seguiu. Desde a entrada do pecado no mundo, toda a ação do céu no que diz respeito ao homem concentra-se em colocá-lo face a face com o Senhor Jesus Cristo. Para isto foi dado o antigo sistema de sacrifícios, que tipificava a sua obra. E desde a manifestação do Senhor, prega-se o Cristo histórico. A Igreja o proclama por milhões de vozes. As Escrituras falam dele em mais de 1000 línguas, e o Espírito Santo atrai para ele pela voz da consciência. De todos os modos e em todo o tempo, Deus opera para nos levar a Jesus Cristo. Cristo mesmo diz a todos que o encontram: segue-me. Este chamado de Cristo, que ele dirige aos que o conhecem, que sabemos quem ele é, impõe-nos a necessidade de decidir o que fazer com ele. Temos de decidir. Cedo ou tarde, temos de decidir se o aceitamos ou se o rejeitamos. Algumas pessoas podem até pensar: o meu tempo não chegou. A minha hora de ficar perto de Jesus não chegou ainda. Para os que ficam adiando, esse dia não chegará jamais. Deus nunca vai forçar-nos a seguir a Cristo e nem a servi-lo. Deus mostra a beleza do seu caminho e insta conosco para aceitá-lo, mas a decisão é nossa. A aceitação de Cristo, o seguir a Jesus, envolve atitudes definidas. O Salvador anunciou que tem os maiores bens para nos prodigalizar, mas não fez segredo de que pede renúncia. Cristo pede a renúncia do pecado. À mulher pecadora, a quem perdoou, ele disse: vai e não peques mais. João 8, verso 11. Não podemos seguir a Jesus sem abrir mão do pecado, sem abandonar as más práticas, as más palavras, os maus pensamentos. Deus não se contenta com remorso ou com desculpas pelo mal feito. Ele quer mudança de atitude para com o pecado, a disposição e a resolução de abandonar o mal. Cessai de fazer o mal foi a ordem que Deus deu ao seu professo povo no tempo do profeta Isaías. Mas aí vem a pergunta: o que é certo e o que é errado? O padrão do certo e do errado não é propriamente o que os outros pensam, mesmo os que seguem a Cristo. Mas nas Escrituras encontramos a maneira certa de como devemos agir. Quando Deus, pelo seu livro, condena uma coisa, convém-nos deixá-la, mesmo que isto envolva sacrifício. A Bíblia diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, verso 29. Cristo pede também a renúncia do eu. Temos de renunciar à nossa própria vontade, que por ser fundamentalmente má, é a raiz de todo ato pecaminoso. Para seguir a Cristo, temos de abrir mão do direito sobre a própria vida. Na verdade, a vida que temos pertence a Deus, por direito de criação e por direito de redenção. É necessário abdicar o trono do coração e colocar o cetro na mão de Jesus, homenageá-lo como nosso Rei. Temos de dizer não ao eu e sim a Cristo.
A submissão da vontade ao Salvador poderá parecer coisa estranha, mas eu pergunto: acaso Deus escraviza seus filhos? Não. A verdade é que a escravidão existe quando estamos sem Cristo. A escravidão existe quando vivemos no pecado. A Bíblia declara: todo o que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Faz o que o pecado quer, ainda que contra a vontade. O apóstolo Paulo falou por todos os homens quando disse: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. Ao aceitarmos a Cristo, porém, Ele cria em nós uma nova natureza que não se compraz no pecado. Restaura aquela perfeição que Adão possuía ao ser criado. Eleva-nos à verdadeira dignidade do homem e faz-nos ser o que devemos ser. Assim transformados, nós amaremos a Deus, amaremos os seus caminhos e espontaneamente lhe obedeceremos, porque o que Ele pede de nós é justo, reto e bom. Então, serviremos a Deus livremente. Cumpre-se então o paradoxo da religião do céu, de que a submissão a Cristo leva à liberdade. Como Jesus disse: se porém o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Decidir por Cristo pode afetar as nossas relações de família. Em geral, os que não servem ao Senhor hostilizam os que o servem. E isto se dá no próprio círculo da família. Dos que se dispõem a servi-lo, Cristo pede bondade e perdão para com os que lhes opõem, e dedicação inabalável ao Senhor de sua vida. Pais ou filhos, marido ou esposa, irmãos ou irmãs, têm de ser postos em segundo plano em relação a Jesus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10:37-39. Decidir por Cristo pode afetar os nossos planos, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa vocação. Deus tem um plano para a vida de cada pessoa. E esse plano pode ser diferente do que nós mesmos temos. Porém, se nos dispusermos a servi-lo, o Senhor conduzirá circunstâncias para nos colocar onde Ele quer que estejamos. E é seguindo o plano de Deus que fazemos a vida bem-sucedida, que achamos a felicidade verdadeira. Como disse Jesus: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A decisão por Cristo de seguir ao Senhor é o mais importante e o mais urgente assunto da vida. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Na Bíblia lemos a admoestação do céu: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aceite a Cristo. Faça dele um habitante do seu coração. Para muitos, é difícil seguir a Jesus. Porém, é muito fácil para aqueles que permitem a Jesus habitar seu coração. O meu conselho a você, que deseja seguir a Jesus, é: convide-o para habitar em você. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus. Habita em mim, habita em mim, pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer.
habita em mim, o meu viver dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Obrigado, Arautos do Rei. Eu desejo dizer a você, amigo ouvinte, que de todas as decisões da vida, talvez a mais importante seja a decisão de seguir a Jesus. Abra agora o seu coração. Convide a Jesus para viver em você. Isto é seguir a Jesus. Ele vai orientar a sua vida. Não gostaria você hoje de abrir o seu coração, seguir a Jesus e um dia ter o privilégio de entrar pela cidade? Se é este o seu desejo, vamos orar juntos. Querido Pai, obrigado porque Jesus nos convida para segui-lo. Nós queremos segui-lo durante toda a nossa vida aqui e depois pela eternidade. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 024 525 6000. Teremos muito prazer em atender o seu pedido. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.